Oi, pessoal! O Geração Z está de volta. Como você já sabe, a Junior Achievement participa do nosso programa. E hoje temos o prazer de entrevistar o Silneide Aquino, que é diretor de operações da JA. Ele vai contar um pouco da história dele como Geração Z, o trabalho dele na Junior e como empresário. Com certeza vai ser um papo muito interessante. Oi, Silneide, tudo bem? Seja Oi, Roberta, tudo bom, querida? Fica à vontade. As pessoas já devem saber um pouco sobre a sua história, mas eu quero saber um pouco mais. Me conta um pouco sobre a sua trajetória de vida. Roberto, acho que essa é uma pergunta que todo jovem treme um pouco na hora de saber, porque nós somos várias pessoas na nossa trajetória, né? Mas olhando para a minha trajetória como carreira, é muito bacana que hoje eu estou numa função como executivo da JA, lidando com o dia a dia, com a operação, cuidando de uma empresa que beneficia mais de 100 mil jovens no ano, mas tudo isso já teve um começo. E o mais engraçado é que começou pela JA também, né? Então, eu estava no segundo ano do ensino médio, quando eu tive uma baita oportunidade de participar pelo projeto que chama Mini Empresa, onde jovens se organizam, criam uma empresa durante 12 semanas e uma coisa bem bacana e que me movimentou bastante naquela época. E aí foi engraçado porque durante o Mini Empresa surgiram dois principais ramos da minha vida, que é o da representatividade e que é o do empreendedorismo. Então, do empreendedorismo eu fui para a JA, ser estagiário, trabalhar com esse ramo, me apaixonar cada vez mais e ser impactado por isso. E no ramo da direita, da representatividade, quando eu comecei a entender o que era liderar, o que era construir relacionamento com as pessoas, foi através de um grupo de jovens, onde eu pude ter a oportunidade de conduzir e construir até chegar à presidência estadual desse grupo. Então, foi ali também que eu soube, pela primeira vez, treinar mais pessoas, liderar mais pessoas. Na época eu tinha 19 anos e eu liderei 900 jovens aqui em Santa Catarina. Então, eu comecei a ter esse impacto desde cedo. Então, eu acho que é muito gostoso relembrar de que hoje eu estou como executivo da JA, mas o início da minha trajetória começa com 15 anos, lá no segundo ano do ensino médio, trabalhando, então, a Mini Empresa, que abriu dois temas para mim e que me levou também para o estágio da JA. E daí, saindo dali, eu fui empreender pela primeira vez. Eu fui ter um projeto, que eu fui ter um programa, que eu fui me desenvolver como empreendedor, ainda como um cofundador, ou seja, eu tinha um sócio, e todo primeiro sócio sempre brinco que é o irmão, né? Então, meu irmão mais velho, o Felipe, foi meu primeiro sócio, e depois de um tempo ele volta a ser meu sócio também agora, numa outra jornada. E aí foi uma empresa bem básica, assim, uma empresa de impressoras. Então, imagina, eu tinha 17 anos na época, saí do estágio e falei, Evandro, Ari, desculpa, mas agora eu quero ir e aprender o que eu fiz aqui até agora, que era treinar jovens, falar sobre empreendedorismo. E aí eu fui para esse mercado muito gostoso, que é o de vender o meu produto, criar o meu produto, operar o meu produto, né? E olha que bacana, naquela época, a gente pensava o seguinte, o que todo escritório tem que sempre dá problema? Impressora. A impressora, né? Então foi nesse momento que eu falei, a gente pode melhorar uma coisa. E era impressoras. Então o que a gente basicamente fazia, Roberta? Nós pegávamos os escritórios, principalmente a advocacia, e nós construíamos, entregávamos para ele uma impressora, ele só pagava aluguel. E eu era o responsável, ela não imprimiu um papel, eles me ligavam e eu resolvia. Então, é um sistema de outsourcing, né, de fornecimento de cadeia de suprimentos, mas que naquela época me ensinou muita coisa sobre manutenção. Eu dava manutenção nas impressoras, eu vendia, eu mandava proposta. Então, era uma coisa muito rica para mim, sabe? Para ir chegar no momento onde todo jovem chega, que você, jovem, vai passar também, se não passou ainda, que é o vestibular. E aí, naquela época, como todo jovem, a gente cria alguns sonhos, e eu criei o sonho de quero ser médico. Olha aí. Queria fazer medicina, queria fazer psiquiatria, adorava, né? Achava muito bacana. Aí eu saí do IFSC, fiz cursinho durante 6 meses, passei numa faculdade de medicina, só que aí chegou o grande susto do meu pai. Eu estava numa viagem e percebi que eu não queria fazer medicina. Era isso. Estava vivendo o sonho dos meus pais, da minha família. A medicina ela sempre vira um sonho de família, né? E aí eu não passei na UFSC, que tinha passado numa outra faculdade. E aí chegou no meu aniversário, meu pai me veio de cabeça raspada dele. Tá, como assim? Tu não vai fazer medicina? Por que tu não vai estudar mais? Por que tu tá com a cabeça raspada? Então, pai, na verdade eu vou fazer engenharia mecânica na UFSC. Do nada, totalmente. Totalmente diferente, Roberto. E aí foi um momento que ele, meu Deus, meu filho não quer mais ser médico, o que eu faço da vida, né? E adivinha, pergunta para mim se eu me formei em engenharia mecânica. Não? Não. Não me formei em engenharia mecânica. Então, de novo, foi uma outra jornada que eu não passei, que eu não vivenciei até o final. Muito importante para a minha vida,
Porque chegou um determinado momento que eu estava na faculdade, eu já entrei trabalhando 8 horas. Então, muitos jovens, eu acho que vivem um pouco do que eu vivi, sabe? De entrar numa faculdade, mesmo integral. E meu pai sempre foi uma pessoa muito... Filho, vai construir tuas coisas, vai pegar tuas coisas, vai conquistar o que é teu. Então, eu entrei na faculdade trabalhando já. E aí, chegou um momento ali na 4ª, 5ª fase, pandemia veio, eu olhei para meu pai e falei, ó, hoje eu já tenho condição de me bancar e eu queria te dizer que eu não vou terminar o meu curso. Eu já estava fazendo uma graduação paralela, que era o marketing. Falei, eu quero seguir meu sonho, que é lidar com empresas, comunicar, desenvolver companhias. E, claro, né, meu pai é um parceiraço meu, ele super aceitou, né? Mas foi muito mais fácil para mim, porque eu já era uma pessoa que tinha a minha liberdade financeira, já tinha construído. E, então, foi uma loucura muito grande. Imagina tu fazer essa jornada, né? Claro, o curso de marketing é maravilhoso, mas os pais, eles criam expectativas, né? Como a gente sempre vai ser criado enquanto geração Z. Então, meu pai, ele saiu de um filho que passou numa faculdade de medicina, não quis fazer. Foi para engenharia, não quis fazer. E aí eu me formei em marketing e sou super feliz. Eu acho que, independentemente do curso que a gente vai ter, o que precisa é ser um baita trabalhador, se esforçar, desenvolver. E nisso eu sempre me garanti, Roberto. Adoro o que eu faço, sou muito feliz. E hoje, enquanto executivo, é uma das coisas que mais me deixa impactado. E assim que tu saiu da faculdade, tu criou 2 empresas, pelo que eu saiba, né? Isso, exatamente. Eu pensava o seguinte, quando eu tive o restaurante, a primeira empresa, qual que foi meu raciocínio? Eu queria contratar social media, mas na época era muito caro. Aí eu pensei, putz, se eu estou pensando isso, tem várias pessoas pensando aquilo. O que a gente criou? A gente criou, na época, fundou uma agência startup focada em fornecer agência social media de baixo custo para microempreendedores. Olha só. Então, a gente trabalhava... O pessoal, ao invés de contratar um pacote Adobe, que é super caro, a gente fazia no Canva as artes. E desenvolvia, e a gente conseguiu construir bastante esse ramo. Na pandemia veio uma dificuldade muito grande para o restaurante, então a gente fecha o restaurante ali em 2020. E eu continuo com a agência até voltar para a JA, que é esse meu ciclo que eu estou até hoje, esse ciclo de executivo, né? Mas foi uma coisa bem bacana, porque eu só entrei na faculdade de marketing porque a agência, ela existiu e todo mundo falava, Silney, muito bacana, tu manja muito de marketing, mas uma hora vão te perguntar qual que é a tua formação. Foi por causa disso que eu comecei a faculdade e foi por causa disso que eu me formei e por causa disso que eu saí da engenharia. Para tu ver como o chamado acontece, né? Se tu não se encontra na faculdade que tu tá no momento ou no trabalho que tu tá no momento e só não é isso que eu tenho que fazer, tu vai atrás do teu sonho e olha no que dá. É isso aí. Muito doido. Muito doido. Muito doido. E aí você voltou para a JA como diretor, conseguiu chegar no cargo de diretor, que é muito impressionante. Como é que foi voltar para essa raiz que você já tinha criado? Acho que tudo é muito acaso, né? Eu me acho muito competente. Acho que tem vários jovens competentes, mas eu tive muita sorte. Então, foi uma loucura, porque eu ia voltar para a JA, na verdade, como um assessor de projetos especiais. Veio a pandemia, a equipe inteira anterior sai, por questões de saídas mesmo, a gente vai para um outro lugar e vai montar uma empresa. Aí o Evandro fala assim, eu preciso que tu venha como gerente de operações. Então, daí eu saio de gerente de operações, fico durante 1 ano e meio, vou para a head de operações e depois de mais 1 ano eu viro diretor. Olha só. Então, eu tive essa trajetória de pegar uma empresa do zero e é muito gostoso porque, como o Evandro sempre foi uma pessoa que me deu muita liberdade, eu construí a JA nova com a cara da geração Z, da nossa geração. Geração muito moderna, muito rápida, falando a nossa linguagem, porque não à toa é a linguagem que a gente vai atender lá na ponta, né? Então, foi super bacana. Foi um momento muito gostoso. São agora 3 anos, completando 3 anos de vivência. E eu acho que o mais legal é isso. É como a gente pôde construir uma JA, que quando eu entrei, depois da pandemia, estava beneficiando 5 mil jovens. E hoje entrega 100 mil, e somos a JA com a maior entrega do Brasil. Assim, primeiro me orgulho porque fui um aluno, e mais gostoso que é geração Z, entregando para a geração Z, né? Sim, está falando diretamente com o seu público, né? Eu sei que você também, além da JA, de ser diretor da JA, você também tem mais 2 empresas. Então, não para nunca. Não pode parar. Me fala um pouco mais sobre elas. Roberto, eu não consigo. Tem uma formiga dentro de mim, não só de mim, da nossa geração, que entende que a gente precisa fazer
e muitas vezes fazer mais de uma coisa e nem por isso fazer mal. Então, eu entendi no que eu sou bom, e eu acho que esse é o primeiro passo que todo jovem precisa entender, no que ele é bom. Então, eu entendi que eu sou bom em começar projetos, modelar esses projetos e treinar a próxima liderança e partir para a próxima. Então, foi nisso que surgiu a primeira, que é a SA Biz, né? Que é onde eu construo negócios para companhias, para indústrias, muito focado em produtos. E é onde surge a 2.3, que é a minha sociedade com também meu irmão, que é o responsável pela primeira sociedade minha. E ela é uma empresa que lida com gestão as a service, né? Então, a gente tem dentro da JA de como a gente transforma as coisas em serviços hoje em dia. E a gestão também. Então, ao invés de eu ter um diretor financeiro, que ele vai vir aqui das 9 às 5 trabalhar comigo, eu tenho um diretor financeiro como serviço. E esse é o conceito da 2.3. Então, nós prestamos consultorias, mas não consultorias, nós entramos nos processos decisórios. Focando um pouco na Junior Achievement, Claro. você pode falar um pouco sobre o que a empresa faz? A JA, essa empresa aí que é fantástica, que você pode olhar no nosso Instagram, @JA Santa Catarina, ou no nosso site, ja-sc.org.br. Ela nada mais é do que a maior organização do mundo que trabalha educação empreendedora. Então, qual é o nosso foco? A gente pega jovens desde os 7 aninhos até os 29 e a gente quer fazer com que eles sejam os responsáveis pela mudança na economia no futuro. Então, a gente trabalha com 3 principais pilares. Educação financeira, preparação para o mercado de trabalho e o empreendedorismo, que é um tema um pouco do dia de hoje. Sim. Né? Então, a gente pega esses jovens com a ajuda da indústria. Então, a gente não tem recurso público algum. Nós somos oriundos de recurso privado, 100% do nosso orçamento. Nós trabalhamos com os jovens na ponta, educando eles em escolas públicas, particulares, universidades. E tem também dentro da Junior a Innovation Camp. Isso. Sobre o que ela se trata? Roberto, então assim, o Innovation Camp, a JA, como ela lida com vários pilares, o Innovation Camp, ele é uma das metodologias. Então nós temos, quando a gente pensa em empreendedorismo, 2 principais metodologias. Innovation Camp, que é uma focada mais em inovação, e a gente vai falar do mini empresa. Eu pego os jovens e eu faço o quê? Eu dou a liberdade para eles tocarem uma empresa. E isso é fantástico, porque eles vão aprender o que é imposto, o que é liderar, o que é uma direção comercial, o que é uma direção de vendas, o que é uma direção financeira. Isso é fantástico. E aí o Innovation Camp, que é o que tu me perguntou, ele talvez olhe para a mini empresa de um formato mais rápido e, por que não dizer, mais geração Z. Ao invés de olhar para uma empresa comum, eu olho para um projeto onde o jovem resolve problemas muito rápido. Então, mini empresa 12 semanas, Innovation Camp 1 dia. Então, eu saio de 12 semanas para ir de uma empresa do zero ao herói em 1 dia. Cara da nossa geração, né? Enquanto eu penso num produto, o mini empresa, o Innovation Camp está pensando em resolver uma temática atual, que pode ser desde um problema de uma empresa, do Sebrae, ou até mesmo da sociedade, comunicação, racismo, ou qualquer outro caminho que possa surgir. É interessante porque você, pensando que tudo está na palma da sua mão hoje em dia, o Innovation Camp vem aí justamente para continuar com essa ideia e te ajuda até a crescer um negócio, assim, muito rapidamente. O Innovation Camp e a mini empresa, eles se complementam. Porque a mini empresa, ele vai falar de coisas muito importantes que o Innovation Camp não consegue, pela sua rápida duração, né? Então, na mini empresa... Sim, é mais completo. É mais completo. Sim. O jovem sabe quanto pagar de FGTS, de INSS, de imposto de renda para o funcionário, de ISS. Coisas que, imagina, tu falar para um jovem no 2º ano do ensino médio. E você, jovem, vai encontrar isso. E por isso que a gente insiste. Vocês precisam. Porque vai chegar no primeiro dia, mas eu não quero ser empreendedor. Vai chegar o primeiro olerite do trabalho e vai se perguntar: o que é esse tal de INSS? O que é esse tal de FGTS está descontando no meu salário? Será que meu patrão está pagando o meu FGTS? E ele pode saber disso. Claro. E o Innovation Camp não. Ele está focado em qual produto que a minha empresa vai trabalhar, ou seja, qual produto, qual solução que eu resolvo. Então, ele é muito mais focado em solução de problemas mesmo. Facilita tanto o acesso à informação Total. quanto o de crescimento de empresa, né? Total. Muito obrigada pelo seu depoimento. A gente vai para um intervalo agora e daqui a pouco a gente conversa com o Tony Bertolin, fundador da Systenic, que também foi aluno do Innovation e hoje tem uma startup. Já voltamos. O
Geração Z está de volta. No bloco anterior, conversamos com o Silneide Aquino, que é diretor de operações da JA. E agora estamos aqui com Tony Bertolin. Ele foi aluno do Innovation Camp, um dos programas da JA. Tony, tudo bem? Espero que você esteja bem, se tudo sinta certo, confortável. Roberta. Obrigado. Me conta como foi a sua experiência na Innovation Camp. Legal. Eu fazia o curso técnico de desenvolvimento de sistemas no Senai. E logo ali no primeiro semestre a gente participou de um programa do Innovation Camp, que é o Grand Prix Senai de Inovação. E foi um dia inteiro, né? Logo depois ali da tarde ali até o final da noite, onde a gente tinha alguns desafios, que foi apresentado um problema para a gente resolver de uma empresa, a empresa Tupi, na época que a gente participou. Eram problemas relacionados com a indústria. E aí nós precisávamos montar algumas equipes, e aí nessas equipes cada um desenvolvia uma solução para poder fazer um pitch e apresentar, e aí eles faziam a avaliação ali depois, né? E foi muito bacana, porque eu tinha recém-iniciado no curso, eu já tinha um interesse assim, na área de empreendedorismo, mas não tive nenhuma experiência, nenhuma prática, assim, alguma imersão, né? Então, o programa ali da JA foi fundamental para mostrar como que as coisas funcionam ali de uma forma prática, né? Então, foi desde a parte da gente validar, entender o problema, para depois pensar numa solução e colocar isso em prática, e até depois o desafio de criar um pitch e poder apresentar isso. Então, assim, foi uma jornada do zero até a entrega ali, que a gente chama do zero to hero, né? Para poder ter essa prática, foi muito bacana, né? O resultado disso depois, a gente não chegou nem perto ali de ser um dos campeões, né? Mas a experiência ali foi fundamental, e ali depois deu aquela virada de chave, né? Ficou aquela pulga atrás da orelha, tipo, pô, eu gostei desse desafio, né? E durante o curso mesmo eu já fui vendo outros projetos e outras ações para a área de empreendedorismo. E nisso você foi antes, depois ou no processo da Innovation Camp que você abriu sua própria startup? Foi depois do processo da Innovation Camp, mas eu ainda estava no meu curso, né? E mais para o final do meu curso mesmo, eu já estava trabalhando na área como desenvolvedor. E trabalhando como desenvolvedor, eu já tive algumas oportunidades de fazer alguns freelancers, e aí começou a ficar bastante coisa. Eu acho que é uma oportunidade agora para poder empreender, né? E o que você fez? Eu sei que você está com a camiseta Isso. Né, para mostrar. Da empresa. Como ela é? O que ela faz? Legal. A gente começou a Systenic em abril de 2023. Na verdade, a gente já fazia algumas coisas antes, mas oficialmente ali em abril de 2023. E o que a gente faz, né? Hoje a gente ajuda outras startups a desenvolver o seu MVP, né? Que o pessoal chama. Então, por exemplo, uma startup que vende e tem processo, mas ela não tem algo digital, então a gente faz esse desenvolvimento, pega o processo, digitaliza isso para que ela consiga ganhar escala depois. Mas foi muito interessante esse processo ali durante o curso, porque a gente não decide empreender do nada, né? Então, várias coisas acontecem para a gente tomar essa decisão. O projeto da Innovation Camp foi o primeiro, e durante o próprio curso, né, a gente participa de outras imersões, de outras atividades práticas, e tudo isso vai colocando aquela pulga atrás da orelha da gente para poder começar, né? E foi isso que você sentiu que foi o seu empurrão para começar? Foi isso que foi o maior motivador. E é engraçado, né, quando a gente comenta assim da parte da trajetória, antes mesmo de começar a trabalhar na área, eu não tinha nenhum conhecimento da área de tecnologia, muito menos na área de empreendedorismo, né? Então, antes de eu começar o curso, eu trabalhava como garçom numa lanchonete, lá no norte da ilha. E aí, acabei investindo, né, para entrar no curso, e depois participei do Innovation Camp. Então, assim, as coisas foram acontecendo muito daquela proatividade da gente querer fazer algo diferente, né? Foi comentado também anteriormente sobre a gente não se conter com o que a gente já tem, né? A gente sempre quer fazer algo a mais, né? Algo mais, sim. E seguimos dessa forma. Dentro dessa mesma situação, você buscou outros cursos profissionalizantes para te ajudar dentro da startup, ou você se contentou só com o que aprendeu? Porque pelo que eu consigo ver daqui, não foi assim. Legal. Óbvio que a gente não se contenta, né? E a gente precisa de mais conhecimento. Eu não cheguei a fazer algum outro curso, porque eu acabei focando, né, na minha experiência profissional, mais na prática mesmo. O que aconteceu foi que, após começar o negócio, eu senti que, o pessoal fala, né, você vai aprender conforme você for errando. Mas eu pensei, poxa, eu não vou ter o luxo de errar com esses clientes que eu conquistei. Então, o que a gente fez, né? Como eu não tinha um tempo ali para buscar uma faculdade, para buscar um outro curso naquele momento, claro que eu quero fazer ainda, né?
Mas como eu não tinha esse tempo ali para me dedicar em algum outro curso profissionalizante, eu busquei encontrar uma pessoa que já tivesse o conhecimento prático de empreendedorismo para ajudar no negócio. Então, hoje, faz um mês que entrou o Samuel, que ele é CEO da Evon, que é uma software house aqui de Florianópolis. Ele entrou como advisor e investidor. Então, assim, é um cara que eu consigo ter do meu lado, que já passou por isso, e aí o meu conhecimento, né, teórico e prático, ele vem muito dali hoje para poder executar no meu negócio. Sim. E vocês, como funciona a Systenic por dentro? Assim, por onde começou? Qual caminho vocês seguem? Legal. Hoje a gente trabalha com essas startups e com empresas tradicionais também. Então, por exemplo, a gente sabe que as empresas de tecnologia tradicionais, na verdade, as empresas tradicionais estão precisando de tecnologia, né? Isso. Exatamente. Então, a gente também atua nessa parte. Então, por exemplo, a gente tem um cliente lá de São Paulo, que é a Berkan, e a Berkan é uma empresa de auditoria. E eles precisam de tecnologia também. Então, internamente, eles têm projetos de possíveis startups que eles estão querendo criar e a gente é responsável por digitalizar isso e transformar isso em realidade de uma forma de tecnologia. Então, internamente, a gente consegue ter o operacional dessas duas visões, né? Tanto para as startups quanto para as empresas também. Você diria que o seu público é mais focado aqui na região, ou vocês já estão expandindo para o Brasil, por exemplo? Porque você mencionou São Paulo, então eu fico imaginando se já está em outras regiões do país. Nós já estamos em outras regiões, a maioria acaba sendo de Santa Catarina, mas a gente está em São Paulo e Mato Grosso do Sul também. E temos um cliente em Belo Horizonte, em Minas, no estado de... Né? Então, assim, tem bastante áreas. Né? E até é interessante, o Samuel, que entrou como advisor agora, na empresa dele, ele está internacionalizando ela para o Canadá. Então, como ele está ali junto com o nosso negócio, a gente também acaba pegando esse gancho. Né? Não é um foco nosso agora, porque a gente entende que precisa estabilizar a nossa solução no mercado nacional, mas claro que se aparecer oportunidade fora, a gente vai abraçar também. Né? Sim. E eu queria saber também um pouquinho, porque você falou que tem a questão regional, obviamente, mas eu queria te perguntar um pouco sobre os seus clientes. Você disse que tem empresas que são tradicionais, que buscam mais tecnologia, mas você diria que seria só para esse lado ou são outros tipos de clientes que vocês têm também? Então, hoje, atualmente, está sendo mais para esse lado mesmo. É o que a gente está vendo mais mercado e o que a gente está priorizando para atacar. Claro que espontaneamente acontecem outras conversas com outros nichos, com outros setores, com outros tipos de empresa, mas principalmente por outros tipos de empresa tem um processo burocrático maior, então tem algumas barreiras que a gente ainda precisa quebrar e enfrentar esses desafios. Dentro dos desafios, qual você diria que foi o pior de todos, assim? Quando a gente começa, a gente não tem clientes, né? Obviamente. Então, fica aquele caso igual quando tu vai procurar emprego e tu não tem experiência ainda, mas a vaga quer que tenha experiência, né? É uma vaga de estágio. Então, esse foi o maior desafio, conquistar os primeiros clientes. Aí o cara, pô, beleza, mas tu já fez com alguém? Aí, não, então eu não vou fazer. Então, assim, fica difícil, né? Mas depois que a gente já conquistou alguns clientes ali que depositaram confiança na gente, isso já foi superado, ainda bem. Como geração Z, você sentiu que as pessoas da nossa idade trataram vocês da mesma forma que as pessoas mais tradicionais trataram? Ou foi algo mais de boa, te apoiaram? Eu ainda sinto que as pessoas ficam muito surpresas, às vezes, quando alguém toma uma decisão fora do tradicional. Por exemplo, né, eu estava praticamente terminando o meu curso quando eu comecei o negócio. Eu decidi não fazer faculdade naquele momento, porque eu queria focar na minha empresa. E ficava até tarde trabalhando, né? E, às vezes, eu sinto que as pessoas ainda ficam muito surpresas com decisões assim, sabe? O senhor Ney tinha comentado anteriormente que ele acabou largando a faculdade para poder fazer alguma outra coisa, né? E aí, algo que deu um retorno financeiro mais rápido para ele. Eu acho que, principalmente no país que a gente vive, né? Isso é um cenário muito comum. As pessoas acabarem priorizando o retorno financeiro a curto prazo. E eu acho que isso deveria ser mais normalizado, né? Eu acho que hoje você ter disponibilidade para poder fazer uma faculdade, eu acho que é um privilégio muito grande. Muito grande. Muito grande. Tem um sonho de fazer uma faculdade, quero estudar fora, né? Claro que a educação é super importante, né? Para o nosso desenvolvimento. Mas eu acho que essas outras decisões um pouco fora do tradicional, a nossa geração deve levar com uma certa normalidade, não como uma surpresa, né? Claro. Querer ir para o empreendedorismo foi algo que sempre apareceu na sua família ou algo que surgiu dentro da Junior Achievement? Essa questão do empreendedorismo
começou aquele gatilho, né, que a gente chama, começou um gatilho depois que o meu pai, depois de trabalhar anos numa empresa como gestor de TI, ele foi demitido. A gente morava lá no Rio Grande do Sul, ele foi demitido e estava muito difícil dele conseguir emprego na época. E meu pai já tinha uma experiência, graduação, tudo, só que estava muito complicado. E aí ele decidiu empreender com o negócio dele. E aí, naquele momento ali, a gente passou por algumas dificuldades, mas hoje, né, meu pai vive do negócio dele, né? Então, assim, foi um momento assim que, poxa, eu não quero que aconteça isso comigo, né? De ficar dependendo de uma empresa e sempre ficar dependendo disso, né? É o que eu não quis para a minha vida. E o que te fez ir para o lado do empreendedorismo? Mas as oportunidades que me apareceram no caminho e, sem dúvidas, ter essa liberdade geográfica, essa liberdade financeira e o desafio, né? Quando eu estava trabalhando como desenvolvedor, a gente tem todos os desafios que a gente tem, mas eles são muito ligados aos objetivos da empresa. Claro que, como profissional, você pode ter os seus objetivos profissionais. Mas eu acho que você começar um negócio do zero e crescer ele, e ver lá na frente, assim, é algo que me deixa bem animado, sabe? Que me deixa bastante motivado, que é o que me faz acordar de manhã e fazer o que eu faço. E você se via fazendo isso? Não me via fazendo isso de forma alguma. Foi algo que realmente foi construído com o tempo e eu sempre falo isso onde eu passo, que o programa do Grand Prix, né, da Innovation Camp, foi o pontapé para isso, sabe? Foi onde poxa, é isso mesmo assim que eu quero, porque antes quando a gente só, eu acho que eu quero fazer isso, mas a gente nunca tinha certeza. Nunca tinha certeza, é só o que fica na cabeça. Sim. Então foi algo que eu, eu vou seguir isso aqui que eu gostei. Já que você voltou a falar da Innovation Camp, a gente vai dar um pulinho lá em Criciúma, no bairro da Juventude, para ver como esse projeto funciona. Com a missão de preparar e inspirar, a Junior Team realiza um trabalho lindo no bairro da Juventude. Uma entidade que é um orgulho para Santa Catarina, que atende mais de 1.600 crianças e prepara esses jovens para o futuro, futuros de valor. As palavras inspiração, preparação para o mundo do trabalho são palavras que nós usamos muito. Mas neste vídeo, nós vamos ouvir as palavras deles. O que significou este dia do Aprender Fazendo, do Innovation Camp. Está sendo muito incrível estar vivendo aqui tudo com vocês, esse conhecimento novo. A única coisa que não pode nos tirar é conhecimento, né? E a gente está aqui para quê? Para adquirir esse conhecimento. Eu quis sair da minha zona de conforto, então aceitei participar desse evento. É um aprendizado que a gente aprende e consegue levar para a vida, aprendendo diversas coisas. Muito bacana o papel dos mentores, né? Pessoas voluntárias que se entregaram durante um sábado para vir aqui orientar. Não fazer por eles, mas orientar, balizar, ensinar como realizar as ferramentas para que assim encontrasse uma solução inovadora. Estar aqui como mentora, para mim, é mais uma oportunidade de aprender, de absorver, de escutar do que qualquer coisa. Eu só trago as ferramentas para eles aproveitarem a criatividade deles o máximo possível. Eu sempre gosto de usar uma comparação, que é, por exemplo, um curso de administração. O jovem ele pode fazer o curso de administração e se preparar para ser um gestor de negócios. Ótimo. Mas como eu faço o jovem ter inspiração para querer ser o gestor de negócio? O mais importante de uma iniciativa como essa é contar com a parceria de empresas e entidades, todos em prol da educação, tentando trazer contexto, realidade e propondo a esses jovens um futuro de valor. A partir desses movimentos com a Junior Achievement, com Innovation, com cocriação, é fantástico para abrir cenários, criar novos horizontes para esses meninos e meninas que tanto precisam. Para mim, alegria, satisfação. Estou muito feliz com o movimento que a gente está vivendo hoje. Ver esses jovens construindo, se desenvolvendo, é muito importante para mim. Esta edição propõe um desafio a 8 estados. 8 estados recebem o mesmo desafio, que é trabalhar o tema da diversidade nas organizações. Não foi diferente aqui. 42 equipes, quase 300 jovens ao mesmo tempo, buscando uma solução inovadora. E o mais bacana, uma delas vai representar Santa Catarina na etapa nacional. Eles vão se tornar as lideranças transformadoras da sociedade. Aquela ideia que tanto o LEAD, enquanto grupo de líderes empresariais, quanto a Junior Achievement, compartilham. Muito legal. Então, muito obrigada, Tony, pela sua participação. O Geração Z vai ficar por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê na próxima.